boa tarde. Como analisar uma partida em que, claro, o torcedor não comemorou o resultado, mas comemorou a atuação da equipe em campo? O Avaí até saiu na frente, teve aquela reclamação do gol no primeiro tempo. Queria que falasse da atuação do time e também por que o Avaí acabou cedendo alguns espaços que o Flamengo aproveitou e venceu por 2-1. Bem, boa tarde. Eu preciso dividir essa resposta em duas partes. Uma, o resultado, que é evidente que não era o que a gente queria, né? A gente jogou desde o início tentando buscar a vitória e não conseguimos, né? E o outro, o rendimento e principalmente a atitude dos meus jogadores. Estou bastante orgulhoso do que eles têm feito. É até difícil você vir aqui a público e falar depois de 2 derrotas que a gente teve, jogando muito bem, tendo oportunidade, jogando com muita coragem. Mas isso, para mim, é um grande norte, que a gente está num caminho muito correto. O que eu vi os jogadores do Avaí fazer hoje me dá um aumento ainda maior das minhas convicções daquilo que a gente pode fazer até o final do campeonato. Acho que o Avaí fez uma grande partida diante de um grande adversário, treinado por um grande treinador, com grandes jogadores. Então, acho que o Avaí não deixou a desejar em nada no jogo. Fez um grande primeiro tempo. No segundo tempo, acredito que o jogo ficou, principalmente no início, um pouco mais de trocação. E depois a gente teve as nossas oportunidades, o Flamengo teve as oportunidades e acabou sendo competente em fazer os gols. Saio daqui com muito mais convicção do que cheguei, que a gente está no caminho correto e vamos iniciar agora um novo ciclo, mesmo dentro da competição. A gente fecha um primeiro ciclo e inicia um novo ciclo com muitas coisas positivas e muitos pontos a melhorar para que a gente, no final, atinja o nosso principal objetivo do clube. Barroca, um grande abraço. O Avaí termina o primeiro turno sem nunca ter entrado na zona de rebaixamento. Essa avaliação sua e também com algumas novidades, como o Natanael surgindo na equipe principal, a sua análise e quando espera poder contar com o novo contratado, o peruano Paulo Guerreiro. Bem, eu tenho falado isso até publicamente. O clube tem um objetivo muito claro na competição, que é a permanência na Série A. E nós, profissionais do clube, a gente não colocou teto para os nossos reais objetivos. A gente deixou claro que a gente quer fazer uma competição que a gente entregue o resultado que o clube quer e além. E esse além não tem teto para cima. Então, a gente vai lutar muito por isso. E um dos pontos de não ter teto para cima é a forma, não só o resultado. E hoje eu saio daqui com um sentimento muito bom, de muito orgulho dos jogadores pela forma. Eu tenho falado bastante isso com eles, porque, de uma forma geral, antes da competição iniciar, não acreditavam nem que a gente pudesse estar uma rodada sequer fora da zona de rebaixamento. E a gente não entrou nenhuma rodada na zona do rebaixamento. Tá bom? Não. Tá dentro do objetivo do clube? Tá. Mas a gente pode ainda mais. E o que esses jogadores têm feito vão ter o meu apoio até o final, que eles podem realmente ainda mais. Sobre o Paulo, eu também tenho a responsabilidade e a obrigação de vir aqui e alinhar a expectativa com realidade, porque é um jogador gigante, um jogador extremamente expressivo, mas um jogador que estava um tempo grande inativo, um jogador que quer muito jogar, quer muito ajudar. Ao longo do processo da vinda dele, conversamos diversas vezes. É um jogador que chegou em um nível físico individual muito bom, mas não treinava futebol, estava treinando a parte física individual. E a partir de agora ele precisa treinar futebol, ele precisa treinar com os companheiros, a gente precisa entender o que uma carga de treinamento de futebol vai gerar no corpo dele de resposta, e isso vai ser dia a dia. Provavelmente essa semana vai ser muito importante para ele, dia após dia, ver o que o treinamento vai gerar no corpo dele, os treinos de alta intensidade, como ele vai reagir a isso, como ele vai recuperar, para a gente ver quando a gente vai poder utilizá-lo. E também, como eu falei, alinhando expectativa com realidade. A tendência é que seja de uma forma gradativa pelo alto tempo de inatividade que ele vinha. Um jogador que vai nos ajudar muito, não tenho a menor dúvida disso. Boa tarde, Barroca. Eu queria entender a sua substituição ali quando você quis colocar o Jean-Pierre. Você não acredita que naquele momento você não foi ousado demais, digamos assim, não abriu mais espaço
para a equipe do Flamengo. Queria que você falasse sobre isso, já que o Flamengo estava melhor ali naquele momento no jogo. O Bruno, ele no intervalo, ele já tinha sentido um desconforto no joelho. Então, o Bruno, todo mundo conhece. O Bruno é guerreiro, ele vai no limite do limite dele. E quando ele chegou no limite dele, eu fiz a opção da troca. Achei que com a entrada de Jean e Marcinho, eles tinham entrado muito bem no jogo contra o Ceará. Natanael também estava vindo de um longo tempo de inatividade. A gente poderia ter um equilíbrio e uma chegada melhor ali pelo lado esquerdo do ataque. Não credencio a questão do resultado, pelo contrário, porque acho que a gente até teve boas finalizações, Marcinho finalizou, Jean-Pierre finalizou, a gente criou oportunidades por ali depois da entrada deles, e o que acabou acontecendo foi uma efetividade maior da equipe do Flamengo nas oportunidades que teve. Barroca, boa tarde. Antes da partida, conversei com alguns torcedores e eles estavam bem animados. Eles falaram justamente essa questão de que muitos não acreditavam que o Avaí poderia estar jogando como está jogando, como tem feito uma Série A. E muito esperançosos com uma partida dessa. E após a partida, mesmo com a derrota, o torcedor aplaudiu muito o Avaí. E foi onde o Avaí conquistou a maior parte dos pontos nesse primeiro turno. Queria que tu falasse dessa participação especial do torcedor, né, nesse rendimento do Avaí dentro de casa. E agora, como corresponder a isso fora de casa também para o restante do campeonato? Primeiro que precisamos melhorar nossa pontuação fora de casa e, em alguns momentos, até a nossa performance. Muitos jogos a gente acabou tendo uma discrepância muito grande do que a gente fez dentro da ressacada com os jogos que fizemos fora. Acho que o jogo com o Ceará já foi um bom indicativo de uma forma de jogar fora melhor. Mas eu acho que essa conexão do torcedor com os jogadores, com o time, é uma missão que a gente tem, né? O colega ali fez a pergunta se talvez eu tivesse sido ousado na troca do Jean-Pierre. Talvez tenha sido, sim. Porque eu sempre acredito que esse meu time é capaz de jogar bem e ganhar. E é dessa forma que eu vou até o final, pelo que os jogadores têm me demonstrado. Pior sentimento que pode ter é você se arrepender por uma coisa, por não tentar arriscar ou por não acreditar nos jogadores. Eu acredito demais nos jogadores do Avaí. Eu tenho uma confiança muito grande neles. Eu acompanho o dia a dia deles. E até o final a gente vai lutar dessa forma. E eu acho que, naturalmente, como você bem falou, o torcedor reconhece isso. E o torcedor do Avaí, ele é diferente nesse sentido. Ele apoiou o tempo todo e, após o jogo, ele reconheceu o que esses jogadores fizeram em campo. Então, eu fico muito grato, aproveito aqui para agradecer. Essa ação do torcedor, ela é muito importante para nós, porque hoje, na nossa preleção, a gente falou que um dos nossos objetivos era fazer com quem assistissem os nossos jogos, nossos torcedores, que sentissem orgulho e respeito por aquilo que a gente fizesse dentro de campo. E eu não tenho a menor dúvida que o torcedor que veio aqui na ressacada, ele sentiu orgulho e respeitou o que o Avaí fez dentro de campo. Barroca, boa tarde. O Avaí tem muitas opções no seu sistema defensivo, né? Tem o Arthur, que entrou hoje, o Bressan, Rafael Vaz, Rodrigo Freitas. Tendo todo mundo à disposição e até com possíveis chegadas de reforços, quem você enxerga como a dupla de zaga titular do Avaí? É muito difícil nos dias de hoje você usar o termo titular, porque a competição é longa, existem momentos aí, o Bressan já ficou um momento de inatividade, o Arthur um momento de inatividade, o Rafael Vaz chegou sem estar nas suas melhores condições e precisou entrar mesmo assim, e ainda está no processo de aquisição. O Rafael Vaz também, um jogador que veio um grande tempo inativo, o Rodrigo já entrou, então é difícil você falar sobre titularidade. Eu treino todos os jogadores da mesma forma e a gente vai semana a semana tendo a leitura do que é o melhor para o próximo jogo, escolhendo os jogadores. Quero continuar nessa linha da parte defensiva, porque teria a opção do próprio Rafael Vaz, mas você começou com o Arthur. E também queria que você falasse um pouquinho sobre esse primeiro gol da carreira do Arthur como atleta profissional. O quanto pesa ter um jogador desse no elenco que ama tanto esse clube? O Arthur é um jogador formado no clube, identificado, um jogador com potencial, na minha visão, para atingir muito breve o alto nível do futebol mundial. Ele é muito esforçado, muito dedicado, ele tem uma velocidade acima da média, ele tem uma estatura acima da média, ele é corajoso para sair jogando. Então, assim, ele é muito jovem, né?
e muito jovem, ele está aí com uma minutagem altíssima na Série A do Campeonato Brasileiro, enfrentando grandes atacantes e saindo muito bem. Então, estou bastante feliz com a partida que ele fez hoje, com um gol, e ainda mais feliz com o potencial de crescimento que esse jogador tem. Eu acho que ele tem tudo para atingir o mais alto nível do futebol mundial, se continuar dessa forma que vem trabalhando. Barroca, eu queria voltar na questão do gol do Avaí no primeiro tempo, que foi anulado pela arbitragem de vídeo. Não sei se tivesse a oportunidade de assistir ao lance agora no vestiário ou até mesmo no intervalo da partida. Achas que houve equívoco da arbitragem, se é um lance para o Avaí se posicionar também diante da CBF? Não, desculpa, mas não consegui assistir no vídeo. Acho o Rafael Claus o melhor árbitro do país, sem sombra de dúvidas. É um árbitro de ótimo nível. O Danilo, que é o assistente FIFA também, é um cara de ótimo nível. Não assisti, não me sinto confortável nem de opinar com relação ao gol, porque não vi o vídeo. Barroca, daqui para frente, no setor ofensivo a tendência é a manutenção do Natanael ou você vai fazer novas avaliações? Eu gostei muito da atuação do Natanael. O Natanael é um jogador que eu conheço, jogou o Campeonato Brasileiro do ano passado todo comigo, um jogador que pode jogar na lateral, na linha da frente, é um jogador com experiência, entrega física, bola parada, mas a gente vai ver agora ao longo da semana o retorno de alguns jogadores para a gente iniciar um novo ciclo aí na competição. Barroca, o Avaí encerra o primeiro turno, como o colega já falou, com todas as rodadas fora da zona de rebaixamento, etc. Mas apesar disso ainda está ali próximo, né? O que você acha que o Avaí tem que fazer no segundo turno de diferente para conseguir fazer uma campanha melhor, para conseguir a sua permanência na Série A? Qual a projeção que você faz? Eu acho que são muitas coisas somadas. Acho que a gente precisa pontuar mais fora de casa do que pontuamos no primeiro turno. Alguns pontos mais técnicos, como evoluir em bola parada ofensiva. Hoje conseguimos fazer um gol de escanteio, é algo que a gente precisa melhorar. Mas eu sempre vou entender que se a gente jogar bem, a gente vai estar mais próximo da vitória. E a gente vem jogando bem. E aí, nesses momentos, eu tenho uma certa experiência em Campeonato Brasileiro de Série A, como treinador, como assistente, em clubes diversos, em clubes que brigou em cima, clubes que brigaram por rebaixamento. A pior coisa que pode acontecer no Campeonato Brasileiro de Série A é no momento de falta de resultados se perder convicção. E uma coisa que a gente tem tido de muito forte aqui no Avaí, e a gente já passou por momentos de 5 jogos sem vencer, é a convicção, começando pela direção, passando pela comissão técnica e irradiando aos jogadores. Então, o nosso vestiário aqui, após o jogo, mesmo depois de uma derrota que a gente jogou muito bem, foi um vestiário de reforço de convicção daquilo que a gente vem fazendo, de confiança, de positivismo, de acreditar que a gente pode ainda melhorar. A gente não está satisfeito com o que a gente fez até aqui, a gente tem muita margem para melhora, mas a gente acredita muito no nosso trabalho. Barroca, o Avaí jogou muito mais para frente, né? Conseguiu pressionar muito mais a saída de bola do Flamengo. Primeiro tempo merecia sair com a vitória ali parcial. E na segunda etapa, depois que sofreu o primeiro gol, o gol do empate, tu acha que deu uma estremecida um pouco no time? Tu acha que ficou um pouco nervoso o time? Porque o Flamengo cresceu depois do gol que fez. Tu acha que isso aconteceu no jogo? E como corrigir um pouco essa ansiedade até? Eu acho que futebol é um jogo de imposição, né? E existem momentos que você consegue se impor e existem momentos que o adversário consegue se impor. Ora por jogo construído, ora por jogo direto. Um problema que a gente teve, na minha visão, no segundo tempo, foi que a gente continuou subindo a pressão, e o Flamengo começou a ganhar a segunda bola a partir de jogo direto. Eles usavam o jogo direto, o Pedro é um jogador que disputa muito bem essa bola, e eles começaram a ganhar essa segunda bola na frente da nossa linha de 4, partindo de um jogo direto. Isso foi dando um volume para o Flamengo próximo do nosso campo. Mas acho que a nossa postura foi muito boa o jogo todo. Em nenhum momento na nossa cabeça a gente pensou em perder o jogo, a gente lutou muito para vencer. Então, assim, foi um grande jogo da equipe do Avaí, sinceramente, falando aqui com o mínimo de emoção possível, que nos dá uma esperança muito grande. A gente tem que entender que enfrentamos uma equipe muito forte,
na minha visão, para mim o Dorival é um dos melhores treinadores do país, se não for o melhor. É um treinador que eu respeito, admiro. É um treinador até aqui de Florianópolis. E é um cara que eu respeito demais, gosto muito dele. Já joguei contra o Dorival diversas vezes, sempre foi muito difícil enfrentar a equipe dele coletivamente. E a nossa equipe foi muito bem. Depois, conversando após o jogo com ele, ele reforçou isso, também teve essa visão, que foi um jogo muito difícil, muito equilibrado. Então isso nos dá um caminho muito legal para a gente no segundo turno. Ô, Barroca, agora com a abertura da janela de transferências, o Avaí já teve algumas chegadas, né? O próprio Natanael, que jogou hoje, o Guerreiro também. Você prevê a chegada de mais jogadores ao Avaí e também possíveis saídas? A direção do Avaí, na minha visão, está trabalhando da maneira mais correta que se tem, que é usando o máximo de critério e de coerência para não trazer para dentro do trabalho quantidade, e sim alguém que realmente agregue valor a esse grupo forte que a gente tem. Eu acredito 100% nisso. A gente tem oferta, a gente pode trazer todo dia aí, chega um monte de oferta para todos nós, de atletas. Mas você conseguir ser seletivo, você realmente poder trazer para dentro alguém que vai agregar valor, mantendo a responsabilidade que a direção tem tido nessa temporada, a responsabilidade financeira, a credibilidade com todos nós. Qualquer um da direção hoje que fala, todo mundo abre a orelha porque eles têm credibilidade para cobrar, para falar, porque estão honrando todos os compromissos, estão tentando dar as melhores condições para a gente. Então, eu acredito 100% nisso. É óbvio que a gente quer sempre ter o time mais forte, mas a gente não pode perder o equilíbrio daquilo que a gente está construído como valor desde o início da temporada. Que, primeiro, a instituição, tentar fazer um trabalho mais competitivo possível, honrar a camisa do clube com um jogo coletivo que o jogador se identifique, para que, no final, a gente consiga entregar a camisa do Avaí num ponto melhor do que a gente encontrou. É uma responsabilidade de todos nós. Roca, o quanto e por que o segundo turno pode ser mais complicado que o primeiro? O segundo turno tem uma característica bem diferente para a gente, que é importante. As equipes que brigam pelo campeonato do 11º ao 20º lugar, a gente vai enfrentar a maior parte desses jogos fora de casa. E as equipes que brigam mais na parte de cima, que a gente enfrentou no turno fora, a gente vai jogar a maior parte desses jogos em casa. É um pouco diferente, é muito evidente, porque às vezes a gente tem que ter a leitura correta da nossa pontuação dentro e fora de casa. A gente enfrentou Corinthians, Atlético Mineiro, Fluminense, Botafogo, Bragantino. Enfrentamos diversas equipes muito fortes, com poder de investimento muito alto, a maior parte delas fora de casa. E agora a gente vai enfrentar essas equipes aqui, a maior parte dos jogos na ressacada. Então, acho que isso também pode ser um indicativo muito bom da gente pontuar contra essas equipes, o que a gente não pontuou nos jogos fora de casa.